Fala pessoal, tudo beleza? É muito bom estar com vocês aqui. Nós estamos trazendo esse vídeo, um vídeo super especial, falando um pouco de mercado de trabalho no exterior, falando um pouco sobre algo que traz muita curiosidade para as pessoas que estão no mercado de trabalho, estão no mercado de trabalho de TI, né, e querem conhecer um pouco mais de como funciona esse mercado de trabalho, como podem fazer para trabalhar lá. Então eu trouxe aqui o Diego. Ele está em Portugal trabalhando na área. Ele já tem toda essa experiência e pode passar um pouco para você. Diego, muito bem-vindo. Eu peço para você que se apresente para as pessoas, para que elas possam conhecer quem você é, como você chegou até aqui. Você pode nos dizer um pouco de você para as nossas pessoas que estão assistindo nesse momento esse vídeo. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, meu nome é Diego. É, Depois o Bruno provavelmente vai deixar aqui meu LinkedIn, vocês podem me seguir lá, mas eu espero que vocês tirem muita vantagem. Aproveito bastante essa entrevista com alguns conhecimentos que eu vou estar passando, algumas experiências que eu vivi e algumas vontades que eu tinha antes de migrar para Portugal, né? E quando ainda vivia no Brasil, onde pesquisar sobre o trabalho, as profissões e como você vir melhor preparado, né, para que você tenha uma melhor adaptação quando você chegar aqui em Portugal. Bom, hoje eu trabalho como performance engineer, mas eu comecei na área de TI já tem uns 10 anos. Então, eu trabalhei primeiro, né, como na parte de suporte de microcomputadores, que era uma área inicial, porque todo mundo quer começar como desenvolvedor, mas naquela época a quantidade de vagas para desenvolvedor ainda era pequena, então a primeira oportunidade de entrar para a área de TI, vamos dizer assim, eu Sim. comecei na área de suporte. E aí depois apareceu uma oportunidade para aí sim trabalhar na parte de desenvolvimento, e fui seguindo a carreira, até depois trabalhei com a parte com Java, com Oracle Forms, com SQL, e aí sim, depois eu migrei para a parte de QA, né, que é Performance Engineer, e que eu venho trabalhando aqui hoje, e que foi, por sinal, a profissão, né, que me permitiu migrar aqui para Portugal. Mas é importante ressaltar aqui também que eu também já fui uma das pessoas que, apesar de sempre ter tido o sonho de morar fora, morar em outro país, eu achava um pouco distante, né, a realidade de ser contratado do Brasil. Então, eu achava, eu já tinha ouvido falar, claro, hoje em dia, então, se ouve falar muito mais, mas eu achava distante um pouco dessa realidade e, e um planejamento, né, de uma migração para um outro país não é de um dia para outro que você decide, né? Então, tem toda uma parte de alguns anos de preparação, tanto financeiramente quanto psicologicamente, mas basicamente é isso. Entendi. Então, assim, falando um pouco de quem é você, né? Tá aproveitando um pouco dessa tua experiência que você falou, eu queria que você falasse um pouco mais desse preparo antes, né? Que você falou, olha, você disse que tinha se preparado, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse preparo, até mesmo para que as pessoas possam entender, né? Falar um pouco muito mais da realidade do que o próprio sonho. O sonho é, olha, eu vou acordar um dia em outro país, vou estar lá trabalhando, basta que eu vá lá e pronto. E não é isso, né? Então, me fala um pouco dessa tua experiência aí, o que que você chegou, como que você chegou a esse planejamento, como você chegou a essa conclusão que precisava planejar isso. É. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é importante aqui a gente conversar é sobre o ponto de que estando em outro país ou estando no Brasil, todo dia você vai ter que acordar, você vai ter que trabalhar, você vai ter sua Uhum. rotina, e não é que você vai ficar, porque você está ganhando em euro, que você vai ficar rico do dia para a noite, mas você vai gastar em euro também. Isso. Então é importante você alinhar as expectativas do que vai acontecer, como vai ser o seu dia a dia, né? De que Uhum. você não vai chegar aqui e vai estar viajando, passeando para todos os lugares, claro que você vai fazer isso também, mas a grande maioria das pessoas que já chegam, né, precisam primeiro se estabilizar, todo um processo de aprendizado, né, apesar de que você vem para Portugal, né, no caso aqui que eu vim para Portugal, é quase um Brasil, né? Muitos podem pensar assim, e realmente parece muito com a quantidade de brasileiros que hoje tem aqui, Uhum. mas a gente tem que respeitar a cultura de outros países, a gente tem que se adaptar à cultura, porque se a gente queria manter a mesma cultura, né, a gente ficava no Brasil, não precisava se mudar, né? Então, acho que é um pouco mais da parte de se adaptar à cultura, se adaptar, aprender a conviver com culturas diferentes, e não só com a cultura de Portugal, a cultura de pessoas do mundo todo que estão aqui em Portugal também.
Bom, Entendi. mas quando fala da parte da preparação, né? Primeira coisa, então se você já está falando da preparação, provavelmente é o quê? Dinheiro, né? Guardar dinheiro. Claro, isso é uma Isso. parte extremamente importante, mas também Uhum. não somente isso, tá? É claro que você precisa ter um planejamento financeiro, guardar o máximo que você puder de dinheiro, porque a conversão, quando você está mudando para o Uhum. país, ela é complicada, né? A variação do dólar, do euro, do dólar, ela é bem complicada e você vai ter que praticamente vender tudo que você tinha no Brasil, não sei como a sua Uhum. situação, mas você vai ter que recomeçar a sua vida aqui em outro país e Isso. provavelmente você não tem a sua rede de apoio que você teria no Brasil, né? Por exemplo, você conhece uma pessoa que faz um serviço na casa, né? Tipo, meu cano entupiu. Eu tenho uma pessoa que me ajuda. E quando você chega aqui, você praticamente reseta tudo e você não tem um Uhum. conhecimento desse rede de apoio. Então, é muito importante essa preparação, tanto financeira, mas o segundo ponto que eu iria colocar é a preparação psicológica, tá? Sim. Porque a gente muda para o país, a gente tem a parte do clima, tá? Que Isso. o Brasil é grande, né? Tem pessoas que são mais do sul, estão mais acostumadas com o frio, mas aqui em Portugal e na Europa como um todo, né? Tem a parte da temperatura que é bem diferente do Brasil. Então, se você está acostumado a fazer esse tipo de atividades físicas, por exemplo, ao ar livre, aqui o ano ele segue muito à risca a parte das estações do ano. Então, você tem o verão, você tem a primavera, o outono e tudo mais. E realmente sua vida muda de acordo com as estações do ano, né? É bem interessante falar isso, porque realmente muda. Porque, tipo, no verão, você vai poder fazer atividades ao ar livre com maior facilidade. Quando chega no inverno, fica quase impossível, porque por causa do frio, por causa da chuva. Então, essa parte da adaptação. Então, por exemplo, no Brasil, você está acostumado, quem gosta de tomar uma cerveja e vai num barzinho, fica do lado de fora, numa esquina, fazendo isso. E aqui isso não acontece, Não tem porque como. não é porque as pessoas não gostam, é porque não dá mesmo. Entendi. Perfeito. Muito legal, assim. Então, e também acho que para a gente adicionar também a questão da família, né? Muitas vezes a pessoa tem que pensar muito nisso, né? Tem que ter a cabeça no lugar, porque assim, a convivência familiar, né? Ela é importante para certas pessoas muito pouco, né? Então esse equilíbrio, né? Até mesmo porque estar em outro país não é simplesmente você vai pegar um carro, vai dirigir daqui a uma hora, você vai estar na casa da sua mãe, do seu pai ou do seu irmão. Então, também tem que ter essa parte de preparo familiar, de abdicar de estar em alguns momentos com as pessoas que você tem laços afetivos, né, dos seus familiares. Então é uma coisa que eu penso que também é um impacto, não é verdade? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que um ponto importante aqui, a gente tem um conselho para quem está namorando, para quem está casado, ou está noivo, ou quem está prestes a casar, que eu acho que é importante, porque quem está namorando, às vezes pensa, eu vou terminar o relacionamento, vou mudar para Portugal e tudo mais. Ou às vezes, até quem está noivo, às vezes não está numa relação e chega a pensar nessas coisas, mas já vi muitos casos aqui de pessoas que fizeram isso, terminaram o relacionamento e chegam aqui Uhum. em Portugal, veem que pensam que vai vir para a Europa, vai ser fácil arrumar uma outra namorada e chega aqui a solidão, né? A gente fala que a solidão aqui ela é bem complicada mesmo, porque você não tem seus amigos, você não tem. Você tinha um relacionamento no Brasil, Uhum. vamos dizer, você separa, se muda para cá, e de repente, de um dia para outro, você está sozinho, né? Claro que você vai fazer amizade, mas isso não se faz. Tem pessoas que têm uma facilidade maior, tem pessoas que têm Sim. uma facilidade menor, mas isso não se faz da noite para o dia, né? Então, e para quem está casado também, é, é muito difícil, né? Você fazer essa migração, todo mundo. Devo trazer minha família, devo vir primeiro, estabelecer aqui primeiro e depois a família vir. Cada caso é um caso, né? Tudo depende Uhum. da viabilidade financeira que a pessoa tem, né? De quanto tempo ela está disposta aqui a estar aqui para procurar um emprego, por exemplo, tá? Mas é bom pensar bem Sim. em todas as decisões que vão ser tomadas, que nesses casos de família, de relacionamentos, pode ser uma decisão eterna, né? Pode ser uma decisão para sempre, mas Uhum. também pensar que se você está vindo, né, entender o porquê que você quer vir, porquê que você quer se mudar, seja para Portugal ou seja para qualquer outro país, você tentar formar a sua frase, o porquê eu quero migrar, por exemplo, para Portugal, tá? Então tem Sim. pessoas que mudam por causa de segurança, tem pessoas que mudam por causa de
financeira, tem Uhum. pessoas que pensam que, não, eu quero migrar para outro país para guardar algum dinheiro e depois eu voltar para o Brasil. Então, são N fatores que podem fazer uma pessoa a decidir, né, deixar o país, porque é difícil essa parte de deixar a sua casa, como você falou, tem pessoas que estão mais próximo da família e você tem que Uhum. abrir mão de toda essa Sim, convivência. Você está perdendo ver os seus sobrinhos, seus primos, sua família toda. Você vê passar de longe, é estranho, mas aos poucos você vai acostumando. Mas sim, são umas decisões que são importantes ser tomadas, né? Para quando sim. chegar aqui, você acordar todo dia e lembrar por que você se mudou, né? E não ficar pensando, pô, como estaria a minha vida no país, no Brasil, ou como estaria em qualquer outro lugar também. Beleza. Então, entendi. É legal, muito bom você falar sobre esses assuntos. Acho que também causa uma reflexão nas pessoas que estão assistindo, é uma reflexão importante, né? Que não é simplesmente migrar, mas também pensar na sua vida, que vai ser após você tomar essa decisão. Então, ter isso bem estabelecido, ter essa, esses objetivos bem traçados são essenciais para quem realmente quer migrar, né? Não só para um outro país, mas também tem objetivos de vida. Às vezes a pessoa nem migra de país, muda de cidade e já passa pelos mesmos problemas. Então, é um conselho que vale não somente para outros países, mas até mesmo para poucas distâncias, tá? Ah, e uma outra coisa importante que eu queria perguntar para você. Então, muito bem. Vamos pensar aqui que essa pessoa pensou no tudo que você falou, considerou as possibilidades, traçou seus objetivos e falou: agora é a hora de eu migrar para Portugal. Mas assim, vamos parar um pouquinho antes. Migrar para Portugal, como fazer? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou? Não é simplesmente sair da minha casa hoje, comprar uma passagem para Lisboa e beleza, agora vamos procurar emprego. Acho que não é bem assim, né? Fala pro pessoal que está assistindo aqui agora o que essas pessoas podem fazer, né? Que atitudes elas podem tomar para tornar mais fácil essa migração para Portugal. Bom, acho que tem uma boa notícia aqui que eu posso trazer para vocês, que para Portugal, por exemplo, foi recentemente lançado um visto para procura de trabalho. Então, muitas pessoas vinham no passado, como até hoje vêm, né, como um turista e chegam aqui, começam a procurar trabalho e tudo mais, e leva um tempo maior para conseguir as documentações, né? Mas hoje é recomendado, totalmente recomendado, você tirar o visto de procura de trabalho. Como é que funciona esse visto, né? Tem muitas informações sobre esse visto aí, mas basicamente você tem 6 meses, depois de ter recebido esse visto, você tem 6 meses para migrar aqui para Portugal para procurar um trabalho, tá? E assim que você achar um trabalho com contrato, você consegue a documentação que te dá a permissão de morar aqui em Portugal, tá? Lembrando que após 5 anos que você tem essa autorização de residência aqui em Portugal, você consegue pedir a solicitação de cidadania. Então, a partir disso, você consegue morar em qualquer país que faz parte do Tratado da União Europeia. Legal, legal. Muito bom essa informação. Acho que é importante para as pessoas que estão curiosas em saber, né? Então, esse passo de poder ter essa vantagem de procurar o emprego diretamente, ir até Portugal para poder chegar e se apresentar de fato, né? Muitas vezes a entrevista remota, por exemplo, pode não ser o mesmo impacto do que estar pessoalmente procurando e se localizando, gera um impacto melhor e pode beneficiar muito mais aqueles que estão procurando uma locação. Então, Uhum. no meu caso, falar como eu consegui vir para Portugal, tá? Eu estava no Brasil ainda, tá? Então, eu consegui o visto de trabalho ainda estando no Brasil, tá? Uhum. Hoje, depois da parte, né, do Covid, muitas empresas aceleraram, né, o processo de transformação digital, então a demanda da área de TI e de profissionais da América do Sul vindo para cá, para a Europa, está muito grande, então a gente tem uma imigração muito grande e tornou mais fácil, tá? Então, Bruno, tem um link aqui que é bem legal, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, depois você coloca aqui para compartilhar com o pessoal. Tem um site, tem um tipo de visto chamado Tech Visa, tá? Que foi o tipo de visto que eu vim. Então, é um programa de visto, tá? E cada país pode participar desse programa de visto, e cada empresa, ela também precisa participar desse programa, tá? Então, nesse link que eu vou estar enviando aí, ele tem uma relação de empresas que estão cadastradas autorizadas para trazer profissionais do exterior.
tá? Sim. Então, se você está procurando uma oportunidade no exterior, procurando aqui em Portugal, basta você focar nessas empresas, tá? Não estou dizendo que não tem outras, mas todas essas empresas que oferecem um tipo de visto de Tech Visa, tá? Uhum. Ela vai ter gente preparada e com conhecimento para estar te orientando. Então, por exemplo, no meu caso, desde a parte da contratação, teve uma pessoa, orientando de todo tipo de documento, desde a parte do passaporte, que eu não tinha nenhum passaporte ainda, tive que tirar o passaporte, e depois a parte de solicitação de visto, todos os documentos que eu precisava para fazer um checklist de todas as documentações, tem que ir na Receita Federal, tem que ir no site da Receita Federal, da Polícia Federal, para tirar antecedentes criminais e outras documentações. Então, geralmente, hoje, tem muito conteúdo na internet, mas as empresas costumam estar orientando os profissionais de como dar entrada e fazer essa solicitação do visto, tá? E aí, ainda nesse assunto, né, que a gente está falando de da migração, de empregos, eu queria que você falasse um pouco aqui para as pessoas que estão assistindo, um pouco dos tipos de empregos, das empresas, como que as pessoas devem pensar, se elas devem pensar em vir aqui para conseguir um primeiro emprego, ou se elas devem pensar aqui para depois que já tem bastante experiência. Então, fala um pouco para a gente desses perfis de emprego, das empresas que tem, né? E como que essas pessoas podem encontrar locação em Portugal. Bom, em relação à preparação, a tipo de vaga, tem muita gente que eu já escutei falar por exemplo, eu sou júnior, não tenho nenhuma experiência. O que você iria me recomendar? Trabalhar no Brasil para ganhar alguma experiência ou começar na área de TI em Portugal, né? Uhum. Bom, acho que é de conhecimento de todo mundo que o primeiro emprego na área de TI é difícil, né? A parte de solicitação, né, de requisitos é um pouco grande, tá? Mas aqui ainda vai ter um diferencial, porque, por exemplo, na verdade não é nem diferencial, né? Que é o inglês, tá? O que acontece? Aqui, o inglês não se torna um diferencial como no Brasil, tá? Então, por exemplo, aqui em Portugal, o nível de inglês dos portugueses tem um nível de inglês muito bom, tá? Então, mesmo o inglês da escola, da universidade, já são quase que fluentes na parte do inglês. Então, aqui não é quem não tem inglês que é o diferente, né? Então, o padrão é ter o inglês aqui. Então, eu diria que eu recomendaria a pessoa ter uma experiência profissional no Brasil e aí sim aplicar para vagas no exterior, mas também não estou dizendo que quem não aplica direto para cometer o primeiro emprego aqui no exterior não consiga, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que você tendo um tipo de experiência vai te ajudar muito mais como um diferencial durante a fase das entrevistas. Entendi, perfeito. Então tá dado o recado aí, pessoal, com relação a essa preparação.